Agora aquele caso de um homem que abusou sexualmente de uma criança na região nordeste de Belo Horizonte. O criminoso teria oferecido uma cartela de brincos para convencer a menina a ir até a casa dele. Ontem, esse suspeito foi preso. O repórter Gabriel Rodrigues, ao vivo, tem os detalhes desse caso absurdo. Ele está na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, onde a Polícia Civil prestou agora esclarecimentos sobre esse caso, outras informações. Gabriel, é um caso daqueles, revoltante, né? Bem-vindo, bom dia. Demais, viu, Lair? Bom dia para você, para quem está acompanhando o nosso Balanço Geral Minas. Às vezes faltam até palavras para a gente conseguir explicar casos tão brutais, tão violentos, tão inimagináveis quanto os que a gente vai contar agora, porque além desse que você citou, a Polícia Civil também realizou uma outra prisão em decorrência de uma condenação de estupro de vulnerável, onde o autor ele agia de maneira muito semelhante a esse caso que você relatou aí, que aconteceu agora recentemente. Então a gente vai contar para vocês esses dois casos em detalhes agora com a ajuda da Thaís Degani, ela que é delegada responsável por essas investigações, e já começa explicando um pouco melhor para a gente, doutora, sobre como é que foi a ação desse suspeito que aconteceu agora recentemente. Ele atraiu a criança com a desculpa de um presente. Como é que foi? Exatamente. Boa tarde a todos. O autor, né, esse suspeito de 35 anos, ele é vizinho dessa vítima de apenas 10 anos de idade e ele atraiu essa menor com o intuito, né, com a promessa de lhe dar um par de brincos. Essa criança foi até a residência do suspeito, onde os fatos ocorreram. E aí, junto com ela, tinha mais alguém? Como é que descobriram o que estava acontecendo com aquela criança? Ela estava, antes de ir para a casa do suspeito, brincando com uma vizinha da mesma idade. Essa vizinha acabou subindo para a residência e, neste momento, passou um tempo, eles sentiram falta da vítima. Eles começaram a procurar e chamar pela essa menor. Eles desceram do apartamento, eles foram na rua, começaram a gritar, a perguntar por essa menor e eles se depararam com o batom da vítima jogado na porta da casa do suspeito. Neste momento, o pai da vítima começou a gritar pelo seu nome e escutou "socorro, socorro". Ao adentrar na residência do suspeito, se depararam com a vítima e o investigado em situações que caracterizavam abuso sexual. Eles estavam nus. Agora, alguns detalhes chamaram a atenção ali daquela cena. Por exemplo, ele aparentemente dopou essa criança. Como é que era o cenário? Ele tinha até uma mala aberta. Eu queria que a senhora explicasse um pouco mais ali do contexto onde encontraram essa criança com o suspeito. Exatamente. As testemunhas, bem como os representantes legais da vítima, relataram que a vítima estava no chão, sem roupa, bem como o investigado estava sem roupa, bastante alterado. E após, os parentes tomarem conhecimento dos fatos, o investigado começou a ameaçar, os pais da vítima e chegou a pegar uma faca e chegou a esbarrar até essa faca no braço da irmã da vítima, de apenas 14 anos de idade. A vítima estava com aparência sonolenta? Exatamente, a vítima estava com aparência sonolenta. Ela foi encaminhada ao hospital de referência, ao Hospital Odilon Beres, onde serão encaminhados todos os laudos para o Instituto de Criminalísticas da Polícia Civil. Doutora, ali na casa, algum outro detalhe chamou a atenção para a prática de crimes de estupro de vulnerável, por exemplo? Tinha algum item infantil na casa que acabou levantando aí a atenção dos investigadores da Polícia Civil? Sim, conforme relatos das testemunhas e dos representantes legais da vítima, eles relataram que na residência tinham várias calcinhas de criança, bem como diversos brinquedos espalhados pela residência. Nesse sentido, a Polícia Civil representou pelo mandado de busca e apreensão com o intuito de localizar qualquer possível indício, ou qualquer suspeita de novas vítimas. Para a gente poder encerrar esse primeiro caso, o que acontece agora com essa criança e o que aconteceu com esse suspeito? Exatamente. Essa criança foi medicada, ela está seguindo todos os protocolos, em relação à questão de abuso sexual.
O suspeito, no dia dos fatos, no domingo à noite, após os familiares e os vizinhos acionarem a polícia militar, ele evadiu-se do local, sendo que na segunda-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da minha equipe, instaurou o procedimento, realizamos todas as oitivas de testemunhas e representantes legais, bem como representamos pela prisão preventiva e o mandado de busca e apreensão desse suspeito. Ocorre que ontem à noite, esse suspeito foi localizado pela Polícia Militar através do sistema de inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil. O mesmo se encontrava em um hospital de Santa Luzia, sendo encaminhado para a central de flagrantes da Polícia Civil. Ele foi procurar socorro na UPA. Ele foi procurar socorro na UPA porque estava lesionado após fugir, da Polícia Militar. Isso aconteceu em que bairro mesmo? Isso aconteceu em Santa Luzia. E aí o pessoal de lá é que nessa fuga acabou tentando interferir, ele tentou segurar ele e ele acabou ferido. Exatamente. Ele foi conduzido para a central de flagrante, onde foi realizado a ratificação desse flagrante. Você pode me perguntar, mas o crime aconteceu no domingo à noite. Como que vocês fizeram esse flagrante na terça-feira à noite? Trata-se de flagrante impróprio. Em nenhum momento a Polícia Civil de Minas Gerais ou a Polícia Militar teve a interrupção da perseguição desse suspeito. Então, não importa se durou mais de 24 horas ou não, porque em nenhum momento, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil parou, as buscas no intuito de localizá-lo. Doutora, eu vou aproveitar a presença da senhora aqui para a gente poder falar sobre esse outro caso que aconteceu, na verdade, lá em 2021. O ideal seria que a gente não tivesse nenhum caso para contar, mas já que eles aconteceram, é importante que a gente venha falar e venha, inclusive, mostrar esse trabalho rápido, esse trabalho intenso feito pela Polícia Civil, porque assim a gente evita que outras vítimas sejam feitas por essas pessoas e, principalmente, de acordo com a história que a gente conta aqui, outras pessoas que vão ficar sabendo sobre a prisão que aconteceu em um determinado bairro, em uma determinada cidade, elas podem sentir coragem de denunciar em relação a essa mesma pessoa. Por que eu estou dizendo isso, doutora? A gente tem imagens que eu vou pedir para colocar agora, enchendo a tela do Balanço Geral, que mostram o momento em que esse suspeito, agora na verdade autor condenado, de 68 anos, chega até aqui a delegacia da Polícia Civil no momento em que ele foi preso. Esse homem que passa nas imagens aí, ele teria também cometido um estupro de vulnerável de maneira bem semelhante contra uma vizinha em 2021. Só que agora a gente tem imagens também do local onde ele foi preso, da casa dele, e inacreditavelmente 4 anos depois do registro desse crime, a casa desse suspeito, Laíre Público do Balanço Geral, ela ainda é repleta de carrinhos de brinquedo, de videogames, de diversos itens para atrair crianças. Então isso reforça a possibilidade de que essa condenação dele agora não seria a única vítima desse homem. Afinal, 4 anos depois, ele ainda tem todos os apetrechos para seduzir uma criança a permanecer na casa dele. E é sobre esse caso que eu vou conversar agora com a doutora Thaís também. Isso aconteceu de maneira bem semelhante também com uma vizinha. Eu queria que a senhora relembrasse esse caso para a gente, por favor, doutora. Exatamente. Na data de hoje, nós cumprimos um mandado de condenação, Cumprimos uma prisão por mandado de condenação. O autor foi condenado a 9 anos de prisão por ter abusado sexualmente de sua vizinha de apenas 11 anos de idade. Na época dos fatos, ele atraiu a vítima, bem como seu irmão mais velho, de 14 anos, para irem em sua residência para jogarem videogames e brincarem com seus carrinhos. No momento em que o irmão mais velho da vítima estava concentrado jogando o videogame, ele aproveitou para levar a menor até a cozinha, onde os abusos aconteceram. E aí, como que essa história toda foi descoberta? Porque sempre acontece desse jeito, com quem a gente menos espera, com o vizinho, alguém que estava ali sempre brincando com as crianças. Como que a história foi descoberta? Exatamente. A vítima relatou os fatos para o irmão, bem como para a genitora, que compareceram na unidade para iniciarmos o procedimento. Vale lembrar que a maioria desses abusos, infelizmente, ocorrem por pessoas próximas das vítimas, por pessoas que não possuem antecedentes criminais,
por pessoas que tenham até um respeito pelaquela comunidade. E como nós falamos anteriormente, esse caso é muito semelhante ao caso que aconteceu no domingo, pois ele também prometeu, né, brinquedos para essa vítima. Deu a oportunidade, né, dessa vítima jogar um videogame, um brinquedo que ela não possui em sua residência. Então, nós, né, os representantes legais devem estar sempre atentos, né, a tudo que está em volta. E sempre estar de olho nas crianças e nos adolescentes. Doutora, eu já vim aqui algumas vezes entrar ao vivo no DPCAD, trazendo informações sobre programas preventivos feitos pela Polícia Civil, como o semáforo do toque, por exemplo, onde vocês explicam para essas crianças quais são as partes do corpo que podem ser tocadas pelos familiares, quais as que não podem ser tocadas por ninguém. E eu queria aproveitar para que essas informações que a senhora passa nas escolas sejam repassadas também para quem está assistindo a gente agora, porque é importante falar sobre o tema. Informação é prevenção, né? Isso, exatamente. Nós temos um trabalho muito bacana aqui da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que não é um trabalho só realizado aqui na capital. Várias unidades do interior também desenvolvem esse trabalho. Nós vamos em várias escolas públicas ou particulares, né? Basta fazer a coordenadora solicitar, fazer um pedido que nós comparecemos, tendo a agenda, nós comparecemos na escola. E uma das palestras, né, nós damos vários tipos de palestras. Uma das palestras é a palestra do semáforo do toque. É muito importante essa palestra, porque a gente orienta as crianças quais partes do corpo podem ser tocadas ou não. Voltando àquele mesmo assunto, porque infelizmente a maioria dos abusos ocorrem por pessoas próximas, por pessoas que aquela criança ou adolescente possuem admiração, possuem respeito. Então, infelizmente, muitos casos chegam até nós que as crianças não sabiam que aquilo era um abuso sexual. Nossa, como que uma pessoa que eu gosto tanto, será que isso é abuso? Elas confundem o respeito, a admiração que ela tem pelo suspeito, como um ato normal. Então, por meio dessa palestra, a gente consegue prevenir muitos abusos. E, curiosamente, logo após as palestras, várias famílias nos procuram relatando que os filhos tiveram oportunidade, né, de presenciar a palestra e perceberam que eles eram vítimas de abuso sexual. Então, nós temos até boletim de ocorrência falando assim, compareço à unidade policial, pois meu filho assistiu a palestra do delegado tal e verificou que ele foi vítima de abuso sexual. Então, a orientação, a prevenção é muito, muito importante. Doutora, para a gente encerrar, isso acontece com a gente do jornalismo também. Toda vez que a gente vem aqui falar sobre casos desse tipo, depois começam a chegar as mensagens. E outra coisa que a gente repete sempre é sobre a importância da denúncia. Isso. Muitas vezes a família ela vai se sentir ameaçada, acuada, com medo, a vítima vai sentir nojo do que aconteceu. Só que essa denúncia, ela não vai ser importante só para quem passou pelo crime naquele momento, mas por todo mundo que vem na frente, para evitar outros crimes. Então eu queria que, para encerrar, a senhora falasse sobre a importância da denúncia e principalmente como fazer essa denúncia, doutora. Exatamente. É muito importante fazer a denúncia. Qualquer pessoa pode procurar qualquer unidade de polícia, né, civil mais próxima. No caso aqui em Belo Horizonte, procurar a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Pode também no Disque 100 ou no 180 fazer a denúncia. Eu friso e destaco que essa criança, esse adolescente, ele será acolhido da melhor forma possível na nossa unidade policial, evitando assim a sua revitimização. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais possui equipes extremamente qualificadas para tratar com o tema, porque são casos muito delicados e a gente evita a revitimização da criança, do adolescente, bem como de seus familiares.
Muito obrigado pela entrevista, por esses esclarecimentos tão importantes para quem está acompanhando o Balanço Geral e principalmente pelo trabalho feito por você e por toda a equipe. Eu encerro lá e reforçando apenas o seguinte: quem está assistindo a gente agora, se estiver passando por uma situação semelhante a essas narradas, pode procurar inicialmente também os contatos de comunicação da Polícia Civil nas redes sociais, porque lá, além de todos os links para folders, palestras, explicações, tem também os contatos com endereços mais próximos da casa das pessoas para que elas possam realizar essa denúncia que é tão importante, né, Laí? É fundamental. Muito obrigado, Gabriel. Um abraço para a doutora Thaís. Agradeço a ela pela entrevista /aula, que ela fala muito bem, esclarece um tema que é fundamental, importantíssimo. Aliás, a polícia vai, inclusive, às escolas, informação faz toda a diferença. Nós mostramos aí 2 casos absurdos que envolvem gente de perto do núcleo familiar.